Olá, alunas! Estou aqui para ensinar vocês a fazerem os recursos ali do projeto de pesquisa. Então, vou pedir desculpa se ficar um pouquinho tremidinho aqui, é que eu tô sem o meu outro computador, que minha filha tá usando, e daí eu não consigo vou ter que gravar e fazer ao mesmo tempo aqui com o celular. Então, assim, ó, os recursos a gente pode dividir eles em recursos humanos, tá? Que são as pessoas que a gente vai precisar para fazer o projeto, executar o nosso projeto. Aqui eu fiz uma tabela, tá? Num projeto de uma horta comunitária que eu estava fazendo lá no CRAS. Então, os recursos humanos, então eu coloco a quantidade aqui nessa tabela, nesse lado da tabela, a quantidade de pessoas, a qualificação, tá? Quantas horas por semana vai trabalhar, o valor que vai ser gasto com essa pessoa, quem que vai pagar o salário e o total, tá? Essa tabela dos recursos aqui, ela pode ser menor. Por exemplo, se o trabalho é voluntário, se não vai ter gastos, né? Eu posso tirar essa coluna dos valores aqui, né? A coluna da fonte pagadora e o total, tá? Posso só colocar as 3 primeiras colunas falando da quantidade, da qualificação e da quantidade de horas que vai trabalhar. Depois de feito essa tabela dos recursos humanos, nós vamos fazer a tabela dos recursos materiais, tá? Que consiste em fazermos essa tabelinha aqui, ó, que vai dizer os recursos materiais que a gente vai utilizar para fazer o nosso projeto. Então, eu também dividi aqui, ó, em 5 colunas, né, a nossa tabela. E aí, a gente colocou a quantidade, o que é a descrição, né, o valor unitário, o valor total e quem que vai pagar. Aqui também, se no projeto eu já tenho, por exemplo, papel, eu já tenho o computador que eu vou usar, já tenho tudo que eu preciso, eu só coloco as quantidades aqui e a descrição, tá? Não coloco valores aqui. Posso retirar essas 3 colunas ali, tá bom? Depois de fazer os recursos materiais então se refere aos materiais mesmo que a gente vai precisar para fazer o nosso projeto. Aí eu vou para os recursos financeiros, tá? Se no meu projeto eu não vai ter gasto nenhum, eu não preciso fazer essa tabela aqui, tá? Agora, se eu vou ter gastos, então eu vou colocar lá, aqui ó, eu coloquei recursos humanos, recursos permanentes e recursos de consumo. Você pode só colocar recursos humanos e recursos de consumo. E coloca os valores do dinheiro que vocês vão utilizar. Se o projeto não vai gastar nada, eu não preciso colocar esses recursos financeiros, tá bom? Só faço as outras 2 tabelinhas de recursos humanos e de recursos materiais, certo? Agora eu vou entrar aqui num outro Word para mostrar para vocês, então, como que a gente vai fazer, como que se faz essas tabelinhas, né? Então, eu vou aqui, ó, para o nosso projeto de pesquisa, que é aquele modelinho da Uniarp que vocês já têm ali, que vocês abriram do portal lá e estão usando para fazer o de vocês, né? Nós vamos descer aqui na parte que fala dos recursos, metodologia da pesquisa, vocês já fizeram? Então, recursos, olha o que está falando ali, ó. Tá falando assim. Nesse tópico devem ser listados os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto, tornando possível a avaliação e a viabilidade da pesquisa e suas condições de êxito. Os recursos podem ser divididos em humanos, materiais. Esses materiais podem ser de consumo permanentes e físicos, né? Por exemplo, de consumo papel permanente, por exemplo, um computador, né? Vocês podem fazer numa única tabela só os materiais, não precisa separar. E os recursos financeiros, devendo-se explicitar as fontes e destinações com uma estimativa de custo total do projeto. Aí, o que acontece? Aqui que vocês vão colocar a tabela, então vocês vão apagar tudo isso aqui, todo esse texto aqui, e vão colocar as tabelas. Professora, como que no Word que eu vou colocar a tabela? Ó, vou dar um Enter aqui, vou aqui, ó, nesse iconezinho escrito inserir, clico ali, vai aparecer aqui, ó, tabelas. Aí eu clico aqui nesse triângulozinho e vou escolher, eu quero uma tabela que seja de 3 colunas por 2, ou por 3 ali, né?
clica, ó, vai aparecer ali. Daí aqui eu vou escrever então, ó. Vou colocar o título dessa tabela aqui, recursos humanos, né? Aqui vou colocar então assistente social. Aqui eu vou colocar, desculpe, vou colocar aqui os títulos, né? Aqui vou colocar o profissional. Aqui vamos colocar, então, a quantidade de horas semanais que ele vai trabalhar no projeto. E aqui eu vou colocar, então, aqui eu posso colocar, então, o valor que ele vai custar, né? Se for um trabalho voluntário, daí eu posso colocar trabalho voluntário. Então, aqui, ó, qual que vai ser o profissional que eu vou precisar? Vai precisar de um assistente social. Aí, quantas horas semanais que esse assistente social vai trabalhar? 10, por exemplo. 10 horas. Qual o valor? Ah, não tem valor, ele vai fazer um trabalho voluntário. Escreve voluntário, tá? Quer dizer que não vai ter valor. Ah, terminei de fazer essa aqui, vou preencher, vou colocar aqui que vai precisar também de um estagiário para fazer a pesquisa. E esse estagiário vai trabalhar 20 horas semanais. E aí, aqui, o estagiário vai ser remunerado pela prefeitura. Aí, eu posso colocar aqui a quantidade de valor, né, também, né, que a prefeitura vai gastar, digamos lá, R$500, né? Então, assim que faz a tabela de recursos humanos. Depois, terminei a tabela de recursos humanos, agora eu vou fazer a tabela de recursos, eu incluí aqui mais um, só um minutinho, pessoal. Eu vou incluir a tabela de recursos materiais, dou um Enter, vou ali com o cursor, vou lá então inserir, ó, inserir, clico em cima, vai aparecer a tabelinha, abro a tabelinha, escolho a quantidade de colunas que eu vou querer. Não tá indo aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó, como não tava marcando lá, vou escolher por aqui 5 colunas e 2 linhas, né? Clico em incluir, ó. Vai fazer a nossa nova tabela. Para colocar os outros recursos, tá? Aqui eu fiz emendada, deixa eu voltar aqui para não ficar emendada, vocês deem 2 Enter, ó, para ficar o cursor longe uma tabela da outra, tá? Daí vão inserir tabela, marca a quantidade de linhas que vocês querem, ó. Aqui então vou fazer a tabelinha de recursos materiais. Recursos materiais. Aí vai colocar os materiais que vocês vão precisar para fazer o projeto de pesquisa de vocês. Eu vou precisar de papel, né? Papel para fazer lá os questionários da entrevista. Aí eu vou precisar de computador. Vai colocando. Aqui você pode colocar os valores, né? Se já tem, escreve já tenho, né? Então, assim que vai ser as tabelas dos recursos, tá? Então, são 3 tabelas. Uma de recursos humanos, uma de recursos materiais e outra de financeiro. Se vocês não vão gastar nada, não precisa colocar os recursos financeiros, tá? E aqui no cronograma é a mesma coisa, tá? Para fazer a inserção dessa tabelinha aqui, que tem aqui como modelo, que vocês podem usar a mesma, tá? Vocês vão, então, se vocês clicar dentro aqui, ó, vocês podem
tá pintando ela, podem estar marcando um X. Ah, professora, não consegui pintar os quadrinhos que nem tá escrito ali, que nem tá nessa tabela, que os quadrinhos estão pintados nos meses em que vai ter a pesquisa bibliográfica, ó. Então, quer dizer que de janeiro até outubro vai ter pesquisa bibliográfica. Então, pintadinho os quadrinhos de azul clarinho para marcar quais são os meses que eu vou fazer a pesquisa bibliográfica. Por exemplo, esse item aqui, ó, submissão ao comitê de ética. É só um mês mesmo, porque toda pesquisa que é feita com pessoas, a não ser que ela seja documental, tá? Toda pesquisa feita com pessoas, ela tem que ser submetida ao comitê de ética da universidade, né? Então, coloca ali o mês. Se vocês não conseguirem pintar, vocês podem deixar tudo branco e marca um X, então. Por exemplo, nos meses em que vai acontecer, né? É só clicar dentro do ícone e marcar um X, tá? E aí, vocês fazem essa tabelinha. Podem usar essa aqui que já tá pronta, tá? Só daí vocês vão ter que desmarcar esses azulzinhos que tá aqui na tabelinha, né? Ou deleta toda ela e faz uma nova, ó. Vou deletar toda ela, vou deletar essa tabela inteira e vou criar uma nova tabela, né? Apaga ela, deixa eu tentar apagar aqui, excluir tabela, acho que é, só um minutinho. Aqui, excluir linhas. Você vai excluindo as linhas, ó. Clica com o botão direito do mouse e vai excluir células, ó. Daí clica em excluir linha inteira, vai excluindo a tabela, ó, tá? Vocês podem excluir ela inteira ou por partes, que nem eu não consegui excluir ela inteira aqui. Eu tô excluindo, ó, clica com o botão direito do mouse e vai excluir células, né? Vai excluindo colunas e linhas e ele vai diminuindo de tamanho. Ah, excluiu tudo, agora eu vou inserir uma nova tabela, então, para colocar do jeito que eu quero o meu cronograma. Vai em tabela, marca a quantidade de colunas ali, linhas que vai querer, clica e daí é só colocar como tava ali os itens que vocês querem, tá? Mas se vocês quiserem usar a mesma tabela, não tem problema nenhum, certo? E as referências, daí eu já expliquei, já mandei um material por e-mail para vocês olhar como que fazem as referências. E aí terminou a nossa aula, o nosso projeto de pesquisa. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo para que eu esclareça as dúvidas em relação aos recursos, cronograma e referências, tá bom? Vocês podem fazer o mesmo sistema que vocês já vinham fazendo e me mandando, que eu vou auxiliando cada uma no que precisar, certo?